Fala galera, beleza? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre planejamento de voo automatizado. Para aqueles que estão no curso aí de pilotagem de drones, é uma parte muito importante para nós, porque a automatização dos voos, elas facilitam um pouco a nossa vida, né? Sobretudo quando o assunto é mapeamento aéreo, né? Determinação de um relatório fotográfico ou ainda, né, de uma filmagem de um determinado local, a gente pode ter esse auxílio aí de um plano de voo automatizado. Legal? Então, basicamente, existem duas maneiras da gente operar. Uma maneira é a maneira manual, onde eu controlo o drone a todo momento. E a outra maneira é a maneira automatizada, que é o quê? Quando eu pré-determino um local de levantamento, ou seja, faço um plano de voo para a minha aeronave e ela executa esse planejamento de voo de acordo com a função que eu desejo, tá? Eu posso intervir na aeronave a qualquer momento, mas a aeronave ela tende a fazer esse voo de uma maneira automatizada com aqueles parâmetros que eu já defini anteriormente para ela, tá? Então, quero abrir com vocês aqui, apresentar o Drone Deploy, tá? Esse foi o software que nós escolhemos para falar desse assunto com vocês. É um software livre, né? Um software open source, que nos permite aí ter uma comunicação entre planos de voo feitos na modalidade desktop e que podem ser abertos em campo pelo celular ou pelo tablet, onde vai permitir que eu possa executar, né, o meu planejamento de voo em campo, tá? Então é um software aí muito bom. Legal? Então, sem mais delongas, Drone Deploy. Olha só que interessante. Então, nós temos aqui um painel, eu já estou cadastrado, eu já posso clicar em meu painel. Se você não cadastrou ainda, vai aparecer a opção de fazer uma inscrição aqui, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com o meu painel. Aqui vai aparecer para mim todos os projetos, tá? Que eu já fiz, inclusive os mais recentes de acesso rápido, tá? E alguns exemplos também, algumas demonstrações, tá? E também os projetos mais antigos, tá? Posso criar pastas, posso criar um projeto que é o nosso objetivo, tá? Bom, nesta aba projetos, você vai ter acesso aqui ao mapa, tá? Se você clicar no mapa, beleza? Então tá aqui o mapa. Normalmente ele reconhece a sua posição no mapa. Legal. Reconhece também alguns projetos que você já fez. Legal. Então, fiz um projeto em uma determinada área, ele reconhece. Legal. Eu posso aqui também utilizar a função dos aplicativos. São aplicativos, alguns pagos, outros free, que podem me auxiliar como ferramentas, tá? Para a execução desses voos ou ainda processamento das imagens, porque o Drone Deploy ele também processa imagens, tá? Nós temos aqui todos, alguns instalados, né? Alguns que a gente pode também explorar aqui. Legal? Nós temos essa aba organização, onde nós vamos colocar aqui a nossa organização, quem é o usuário, etc. Tem aqui uma aba de academia do Drone Deploy e temos algumas preferências também, tá? Posso colocar aqui uma altura máxima, tá? Posso colocar o número de certificado do piloto. Então, tem muitas coisas aqui também que a gente pode colocar aqui como algumas preferências, tá? Quando ele expira, né? Então, é muito interessante a gente preencher isso aqui também, tá? A senha e etc, tá? Então, essa aba preferências. Mas vamos explorar um pouco os nossos projetos, que esse é o nosso objetivo. Então, eu vou clicar aqui em projeto, tá? E aí você vai ver aqui, ó, pesquise pelo nome, CEP ou coordenadas. Posso colocar a coordenada, posso mexer aqui com o mapa, tá? Estou só clicando e determinar o plano de voo de uma área. Então, aqui eu tenho aqui dentro da fazenda do IF de Minas, por exemplo, uma área rural, tá? Essa área que eu quero criar o projeto? Então posso criar o projeto aqui. Vou escrever aqui, área rural,
ela não chega, na verdade, a ser uma área rural, área de plantação e F, ok? Dei um nome aqui para o meu plano de voo. Legal. Então ele mostra aqui algumas maneiras, né, da gente trabalhar. Ele oferece para nós alguns planos autônomos, que seriam voos automatizados, tá? Então é importante aqui a gente enfatizar isso. E eu tenho algumas funções. Tem, por exemplo, né, a capacidade de gerar um panorama esférico para ter vista de 360 graus, a captura de vídeo de alta qualidade de uma localização, um relatório fotográfico, né, onde eu posso capturar as fotos da localização e criar um relatório, fazer mapas e modelos, né, da localização, ou ainda capturar fotos e vídeos manualmente. Legal? Muito bem. Então, vou passar aqui um por um para a gente ver. Ó. Quando eu clico, então, em plano panorama, ele me dá a capacidade aqui de colocar uma altitude de voo, e perceba que quanto maior a minha altitude de voo, maior é o meu tempo, ok? E eu posso aqui clicar em avançado e posso habilitar ou desabilitar algumas questões, como, por exemplo, a prevenção de obstáculos, se eu quero deixar ou não, tá? Mostrar mapa existente e por aí vai. Então, posso colocar uma altura aqui, posso mover aqui o meu objeto, e aí, quando eu estiver em campo, eu vou abrir este plano de voo, porque eu estou nas mesmas duas contas, e aí o que eu vou fazer? Eu vou executar aquilo que eu planejei. Legal? Muito bem. Uma outra opção que nós temos é a captura de vídeo, tá? Então, olha só que interessante, eu posso delimitar uma área. Então, imagina que eu tenho uma filmagem aqui, né? Dentro do IF, vou colocar num outro lugar, de um dos prédios do IF, está tendo uma apresentação aqui, eu quero fazer uma filmagem, né? Então, ó, aqui tem os locais onde ele basicamente vai direcionar a câmera e tem o foco principal, ó. Se eu coloco aqui, a direção muda. Se eu coloco aqui, a direção muda. Não, eu quero filmar a horta aqui do IF Sul de Minas. Beleza. Legal. Quero filmar a horta dessas posições aqui. Toma cuidado para respeitar lá o princípio da sombra. E beleza. Coloco o foco aqui. Posso trabalhar na mudança da velocidade, tá? Que afeta a duração do vídeo. Beleza? Então, olha lá, ó. Altas velocidades podem reduzir a qualidade. Então, ele vai voar no entorno, tá? A altitude do ponto focal, que vai afetar a inclinação da câmera. Beleza? Interessante também. A altura de voo, que vai determinar, né? Também aí no tempo. Legal? E eu posso vir nas opções avançadas, habilitar a prevenção de obstáculos. Legal? Então, basicamente, ó, eu posso aí trabalhar com essa função. Legal? Beleza? Que seria o plano de vídeo. Uma outra função seria o relatório fotográfico. Ela é basicamente semelhante, ó, ele voltou para o lugar que a gente tinha estabelecido previamente. Você tem um lugar de foco onde você quer filmar. Ah, gostaria que fosse essa árvore aqui, ó, né? Então, a câmera vai estar apontada para ela, e aqui são os locais, né, em que eu vou ter aí a minha área fotografada. Legal? Posso trabalhar aqui na geometria, né, dos meus locais. Posso criar outras geometrias também, né, a fim de que se tenha mais fotos. Olha só que interessante. Eu posso fazer a partir daí, né, um plano de fotos. Beleza? Mesma coisa, altura de voo, altitude do ponto focal, e quando nós vamos em avançado, nós podemos habilitar aqui, ó, ativado se os sensores estiverem disponíveis. Beleza? Então, muito interessante para nós também, essa ferramenta. Bom, uma outra ferramenta seria, né, a manual.
Basicamente, ele abre essa cara aqui. Nós temos um drone não conectado, obviamente. Nós temos aqui satélites, comunicação com controle, referente à comunicação de vídeo, né? Aqui, se há cartão SD ou não, bateria e algumas configurações. Beleza? Então, olha só, estado não conectado, modo, aba DJI ou Sky Studio, posso calibrar a bússola, e aqui ele vai tratando aqui também algumas coisas para nós. Beleza, número de fotos, tempo do vídeo, né? Se estou fazendo uma foto panorâmica. E aqui eu posso escolher qual eu quero ver. Aqui eu veria o quê? O chão, né? O que a câmera estaria filmando, melhor dizendo. E aqui eu veria o meu mapa aonde a aeronave está percorrendo. Legal? Então, esse é o voo manual. É possível fazer o voo manual também, no caso, para aqueles que têm o Phantom, pelo DJI Go, tá? Uma opção também interessante. Legal. O que eu quero trabalhar mais com vocês é o mapas e modelos, tá? Que vem de encontro àquilo que algumas demandas tiveram aí para este curso. Então, olha só, existe a possibilidade de fazer um mapeamento a partir de drones, né? Então, eu posso vir aqui, delimitar a área para ser mapeada. Inclusive, nós fizemos um levantamento há pouco tempo, né? Dessa área aqui, nós temos a necessidade de fazermos curvas de nível nessa área, porque existe uma erosão que está jogando água aqui na estrada, né? Ou seja, está arrastando aqui, depositando aqui um material aqui na estrada. Então, a gente precisa ver isso aqui para não prejudicar e chegar na água aqui, né? Nós temos uma grande represa aqui no IF de Minas. Tá? Legal. Então, nós temos aqui a possibilidade de contornar uma área. Beleza? Legal. Então, olha só. Quando nós contornamos a área, o que aparece para nós? O tempo, o tamanho da área, a quantidade de imagem e quantas baterias. Ô, professor, mas como que ele sabe quantas baterias? Você vai ver que é possível configurar a aeronave que você está utilizando. Legal? Aqui aparece nós a altura de voo e aparece uma determinada resolução para a altura. Então, vocês lembram lá do GSD, Ground Sample Distance, tamanho do pixel no terreno? Ele está referente justamente a essa resolução aqui, ó, 1,4 centímetros, né, por pixel. Claro que vai depender da aeronave, porque vai depender também da câmera, beleza? Então, quando nós voamos a 60 metros, eu sei que eu tenho 1,4 centímetros de pixel. Mas o que acontece se eu aumentar a altura? A resolução muda. Já foi para 2,7 com 120 metros. Tá? Então, existe uma relação entre a altura de voo e o tamanho do pixel no terreno. Legal? Quanto mais alto, maior o recobrimento do pixel no terreno. Consequentemente, eu vou ter que ter, eu vou ter, né, um menor tempo de voo. Olha lá, ó, 15. Por quê? Porque se eu estou cobrindo uma parte maior, eu posso voar um tempo mais rápido. A distância entre as linhas também é maior, tá? Uma outra coisa que influencia aqui, ó, é se eu quero essa aba aqui, 3D aprimorado, tá? Quando eu aciono o 3D aprimorado, o que a aeronave faz? Essa é uma função do Drone Deploy. Ela percorre o entorno, o perímetro, e traz para mim voos cruzados, né? Ou seja, não são somente linhas numa direção, mas em duas direções. Então a gente vê uma grade aqui. Então eu posso habilitar ou desabilitar. Quando eu habilito, essa aeronave vai percorrer, depois de levantar aqui, ela vai percorrer todo o meu perímetro e também vai fazer um voo cruzado, que a gente fala. Tá? Quando eu desabilito, ó, cai pela metade aqui o tempo de voo, né? Então a gente tem que perceber o que eu quero. Ah, eu quero fazer isso, então beleza. Tá? E sempre trabalhando, né, entre essa segurança da altura de voo, tá? Essa segurança da autonomia da bateria, né? E aí a gente vai caminhando. E perceba, ó, quanto eu aumento a altura de voo, menor é o tempo, maior a distância entre as linhas, o voo acaba ficando mais rápido. Tá? Beleza? Legal. Muito bem. Algumas funções aqui do avançados. Olha, configurações automáticas. Atualmente, 75% de sobreposição frontal
e 65% de sobreposição lateral com velocidade otimizada, direção e captura 3D. Então, olha só, quando nós ativamos essa opção, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer que nós temos aqui 75% de sobreposição frontal e 65% de sobreposição lateral. Mas imagine que você queira mais ou queira menos. Então, você pode desabilitar aqui e colocar a sua sobreposição frontal ou lateral na mão, tá? Então, posso colocar 70, posso colocar aqui também 70. E você vai perceber que as distâncias entre as linhas vão mudar. Aqui há a possibilidade de eu fazer o quê? De eu mudar a direção do meu voo, tá? Então, isso é a gosto do freguês, tá? Você pode fazer aí, pode mudar a direção do seu voo. Tranquilo? Ah, acho que nessa direção fica melhor. Ah, acho que na outra direção fica melhor. Ah, depende aí do azimuth, né? Tem gente que gosta de pegar um voo aí em que se tenha a maior luminosidade possível. Então, dá para se fazer um estudo em relação ao horário que você está, a posição do sol, e aí ajustar para a direção certa. Legal? Velocidade do voo é possível também trabalhar, mas é algo que normalmente a gente deixa aquilo que o programa faz. Por quê? Porque olha só, para ele ter um recobrimento de 70% e 70% lateral, ele tem que tirar foto de determinado e determinado período. E isso vai estar diretamente relacionado com a velocidade. Se ele voa muito lento, ele demora muito para tirar as fotos. E talvez a gente tenha um problema com bateria. Então, eu posso até mexer aqui, ó. Mas existem algumas recomendações. Aqui vai dizer, só reduza se voar com pouca luz, tá? Então, eu gosto de manter aqui naquilo que foi proposto. Foi proposto 15 metros por segundo, tá ok. Aqui, ponto de wake, quer dizer o quê? Quer dizer, basicamente, o ponto em que eu vou começar, tá? Então, eu posso começar do número 1, ou eu posso começar de um outro ponto, tá? E aqui, ó, olha só. Quando eu estou com aquela aba lá do início habilitada, eu posso decidir se eu quero o perímetro 3D ou o voo cruzado 3D. Eu vou habilitar lá só para a gente ver, ó. 3D aprimorado. Agora eu venho avançado, está habilitado para mim se eu quero trabalhar com perímetro 3D ou não, e se eu quero trabalhar com voo cruzado. Então você tem a opção. Não, só quero que ele trabalhe com perímetro 3D. Ok. Só quero que ele trabalhe com voo cruzado. Ok também. Tá? Isso aí fica a seu gosto. Beleza? Prevenção de obstáculos, mostrar mapa existente e baixa luz, tá? Aí recomenda-se reduzir a velocidade, porque vai ter um aumento da ISO. Legal? Posso definir a exposição manualmente em DJI-Go, tá? Ou não. Beleza? Então aí eu tenho que deixar configurado isso também lá no DJI-Go. Beleza? Por quê? Porque se eu defino a exposição manualmente lá, a configuração que eu determinei é a que vai ficar. Bom, o que seria a exposição? Então vamos lá. A gente tem uma câmera que abre para ter uma exposição e fecha, tá? Então pensa aí naqueles filmes fotográficos. Agora a gente está trabalhando com câmeras digitais, CCD, mas a câmera ela tem um período de exposição. Ela tem um período que ela abre aquilo que nós chamamos de diafragma, né? As câmeras mais novas não têm essa função, não é esse nome, mas só para a gente entender. Ou seja, então ela abre e fecha. Ela está aberta à exposição e depois não está aberta. Aberta à exposição e não está aberta. Ou seja, a um momento eu capturo a imagem, eu estou aberto à exposição. Existem configurações específicas para determinada exposição. Isso é bem aquela parte da fotografia, tá? Então posso trabalhar com diferentes tipos de exposições. Beleza? Então, se eu quiser definir isso lá no DJI, ou então deixo desabilitado, ele vai tomar como base as configurações que ele entende como melhor. Tá? Definir o foco manualmente, também posso. E aqui é o que eu tinha comentado com vocês. Câmera de planejamento. Existem algumas aqui, ó, que ele traz, tá?
Aí você vai verificar qual é o seu drone. Ó, câmera do Phantom 4. Né? Ele colocou como fantasma aqui na tradução. Beleza. Perceba que até já mudou alguma coisa no plano de voo aqui. Por quê? Porque mudou os parâmetros da câmera, né? Você consegue aí trabalhar com alguns ajustes específicos. Legal? Então, basicamente, é isso no Drone Deploy, tá? Referente ao planejamento de voo, é isso aqui que a gente faz. E aí, o que a gente faz? A gente vai no celular, abre o aplicativo do Drone Deploy, entra na sua conta e esse plano que você fez aqui já vai ficar salvo na sua conta automaticamente no seu celular. Então, você vai poder executar esse plano de voo lá dentro do Drone Deploy, pelo seu celular, desculpa, e vai conseguir executar o seu voo comunicando celular, controle e drone. Legal? Você vai conseguir executar o seu plano de voo lá. Beleza? Então, a grande importância de nós estarmos, né, com a legislação nas mãos é que, nesse momento, a gente vai conseguir aqui fazer as nossas determinações de acordo com a finalidade do meu voo e de acordo com aquilo que eu necessito trabalhar. Legal? Galera, a nossa aula foi essa. Eu espero que tenha dado para absorver o conteúdo. Qualquer dúvida eu estou à disposição, junto com a professora Débora. E tomara que a gente possa crescer muito junto no nosso conhecimento. Beleza? Deus abençoe vocês. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.